Olá, eu sou a Karen Tocco e hoje eu quero conversar com vocês sobre o consumo da carne. Uma das grandes preocupações das pessoas que deixam de comer carne é sobre a saúde, né? As pessoas olham para mim e dizem, mas é tão fácil para você, você faz parecer tão tranquilo, é tão saudável e você não se preocupa com isso? Na verdade, eu já tive bem mais preocupada com isso, na época em que me tornei vegana, eu estava grávida, tinha acabado de engravidar, eu já era vegetariana há um bom tempo e num desafio comigo mesma, quase que no impulso, eu resolvi mudar. Eu pensei, eu vou virar vegana, eu já estou viciada em queijo e aí eu já paro de uma vez, né? E parecia que isso ia ser alguma coisa fácil e que meus problemas estariam resolvidos, né? Você prestou atenção no que eu falei? Vício de queijo. Eu já vou explicar isso para vocês. Mas além disso, na minha fase vegetariana, eu engordei 17 quilos. É isso mesmo. Eu me alimentava basicamente de arroz, feijão, batata e queijo. Só carboidrato. E obviamente essa não era uma alimentação consciente nem saudável. Eu comia muito cozido, fritura, massa, doce, queijo. E o queijo ele vicia de verdade. Ele é rico em caseína e libera substâncias opioides. Dá uma procurada aí no Google para ver o que isso significa. Mas para continuar o assunto, mais ou menos uma semana depois que eu tomei a decisão de me tornar vegana, eu descobri que eu estava grávida. E qual é a maior preocupação de uma mãe? É a saúde do seu bebê, a sua própria saúde, a saúde daquele serzinho, né, que está crescendo dentro de você, é a responsabilidade que tudo isso traz, né? E o que eu fiz para minimizar a minha preocupação e encontrar um caminho seguro, que estava só começando, né, foi estudar, ler e buscar toda a informação que eu poderia sobre alimentação. Eu não sou nutricionista, mas eu amo cozinhar e tenho uma profunda curiosidade sobre os alimentos. Eu quero saber exatamente o que eu estou colocando dentro do meu corpo, principalmente o da minha filha. E isso vai muito além de pensar nos nutrientes, nos benefícios dos legumes, das verduras, das frutas. Vocês já pensaram na quantidade de doenças que surgem todos os dias com o consumo excessivo de carne? Eu não quero isso para minha família e eu acredito que vocês também não, né? Hoje em dia, a grande maioria dos animais de criação, aqueles que são usados para abate de alimentação, eles são criados amontoados, em cima uns dos outros, escondidos em fazendas, né? A única razão pela qual eles não adoecem por estarem amontoados é porque eles são alimentados com antibióticos. Mas nem sempre isso funciona e são muitos exemplos disso. Estima-se que ao ano 2 milhões de americanos são infectados por salmonela. E mais, os antibióticos não funcionam contra os vírus. E esses vírus passam dos animais de criação para os seres humanos. Nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 70% dos antibióticos vendidos por ano vai para as fazendas dos animais. Deu para perceber então o tamanho do impacto do consumo humano de carne no final das contas para nós mesmos? Com esse tanto de antibiótico, o consumo de carne está colaborando também para desenvolver as superbactérias, que está cada vez mais tolerante aos remédios e colabora para o aparecimento do supervírus. Esse é o assunto do momento que está deixando todo mundo preocupado, o novo coronavírus. Ninguém sabe ainda onde surgiu, nem as autoridades de saúde, mas existe a suspeita de que tenha tido a origem numa espécie de gatos selvagens que foram infectados por morcegos e posteriormente vendido nos mercados. Em se tratando de China, a gente sabe que provavelmente esses animais estavam sendo vendidos para consumo. Mas a gente não precisa ir tão longe assim sobre o consumo desses animais exóticos, como acontece lá na China, né? Vamos falar das carnes que a gente come aqui no nosso dia a dia, aqui nas refeições brasileiras. O frango e o porco. Gripe aviária, gripe suína, o H1N1, né? Você deve conhecer alguém que teve essa gripe, ou se você mora no Rio ou em São Paulo, até mesmo provavelmente você pode ter tido ela, né? Tá muito longe ainda da realidade? Então vamos falar mais de doenças que a gente conhece. Câncer, doenças cardíacas, acidente vascular cerebral, doenças respiratórias, diabetes, infecções, doenças hepáticas, doenças renais crônicas. São 9 tipos diferentes de doenças que estão diretamente ligadas ao consumo da carne. Muitas delas, basicamente, pelo consumo da proteína animal, que é a carne mesmo, né? Mas muito mais que isso, o consumo da gordura animal. O nosso sistema digestivo não processa essa gordura. Ela vai acumulando em alguma parte do corpo e vai escolher um órgão, muitas vezes um órgão vital como o fígado. Você já viu a quantidade de gente jovem e magra com gordura no fígado? Eu já comentei com vocês que se a gente encaixar o período em que o homem habita a Terra, em um ano, nós começamos a consumir a carne lá pelo mês de agosto. Ou seja, nós passamos metade da existência do ser humano na Terra sem a necessidade da proteína animal. O nosso corpo não precisa de carne para se manter saudável. E para mim, eu acredito que não vale a pena expor a minha família a tantos riscos de doenças graves se eu posso ter um estilo de vida mais saudável. Eu estudei muito e estudo até hoje, sempre tenho aprendizados novos. E com isso, hoje eu sei que os nutrientes dos alimentos, suas vitaminas, eles podem ajudar muito na saúde e até mesmo eles funcionam como remédio. Para você ter uma ideia, minha filha tem 3 anos, ela é crudívora, ela nunca comeu carne, ela nunca ficou doente, ela nunca precisou ir para o hospital, nunca precisou tomar remédio. Tudo que ela precisa de vitaminas, os vegetais e as frutas fornecem para ela. É fato.
Nós não fomos projetados para comer carne. A natureza do nosso corpo biologicamente não é feita para isso. Dá uma olhada nessa tabela que eu vou colocar aqui agora, do livro Nutrição Depurativa do Nestor Palmetti. Essa tabela divide os seres em mamíferos, carnívoros, onívoros, herbívoros e frugívoros. E como vocês podem ver, somos seres frugívoros, como os chimpanzés. Algumas características que mais me chamam a atenção nessa tabela, por exemplo, é a nossa repulsa por sangue, que no caso dos carnívoros, eles sentem atração pelo cheiro do sangue, né? Os únicos seres que têm os olhos frontais são os frugívoros, como nós. As nossas garras, os nossos dentes, mandíbulas, as nossas glândulas salivares, que são mais alcalinas, dos seres carnívoros são ácidas, o nosso estômago, nosso tubo digestivo também, que é de 10 a 12 vezes o tamanho do nosso tronco, enquanto dos carnívoros são 3 vezes só. Nosso trânsito intestinal, isso é importantíssimo. O nosso é de 15 a 18 horas, enquanto deles é de 2 a 4 horas. Isso porque a gente tem uma necessidade de absorção dos nutrientes muito maior do que o deles e eles, por outro lado, precisam eliminar logo o alimento que, no caso, é muito tóxico. Percebe que todas as características biológicas nós somos iguais aos chimpanzés, que são animais frugívoros, que se alimentam essencialmente de frutas. Agora, de forma prática, você já viu um cachorro comendo carne? Ele come o osso tudo com muita naturalidade, né? Agora imagina você pegando uma coxa de frango crua e comendo ela com osso e tudo com essa mesma naturalidade. Eu acho que não dá, né? Outro exemplo é o nosso intestino. As pesquisas apontam que biologicamente o nosso intestino ele é frugívoro. O que ele processa melhor são as frutas. Mas eu posso falar melhor disso no próximo vídeo. O que eu posso afirmar hoje é que o nosso organismo não precisa de proteína animal. Mas como assim, Karen? É isso mesmo, é o que eu acabei de explicar. É simples assim. Eu tô pensando aqui em gravar para vocês um vídeo explicando sobre as possibilidades de substituição da proteína animal. Se você tem interesse, comenta aqui. Vem comigo?